São Paulo fez uma partida de imposição. Bem o adversário demais. estava com seus reservas. O São Paulo precisava de mais, de pontos, ou de pelo menos um ponto, e foi atrás deles, né? O São Paulo jogou para somar esses pontos, depois de toda a pressão, depois da derrota, como foi no final de semana, enfrentando o Flamengo. Nós temos já os melhores momentos de uma enorme vitória do São Paulo, 2-0 para cima do Palmeiras. Vitor Birner, o São Paulo, que trouxe alguns destaques que devem ser analisados e mencionados aqui no Linha de Passe, especialmente, mais uma vez, o Gabriel Sara, né? Até quando o São Paulo vai mal, o Sara tem se destacado e hoje não foi diferente. 2-0, uma vitória maiúscula, importantíssima do São Paulo, até porque, né, Birner, dentro da matemática do Campeonato Brasileiro, os times que disputam ali a parte de baixo da tabela estavam somando pontos, alguns até improváveis, e o São Paulo não se encolheu, muito pelo contrário, e se impôs diante do time reserva do Palmeiras, fazendo 2-0. Birner. Eu concordo plenamente com a tua avaliação e é impressionante como tem torcedor do São Paulo que não consegue entender o que acontece em campo para não valorizar um jogador que nem o Gabriel Sara. Ele é o jogador mais importante, talvez, do meio de campo do São Paulo, joga em qualquer função, estava jogando do lado esquerdo, hoje foi jogado do lado direito para proteger o Igor Vinícius, porque o Igor Vinícius é sempre um lado vulnerável e perigoso pro São Paulo. É um elo fraco. É bom lembrar que quando ele faz o primeiro gol, aí o Luciano disputa a bola com dois jogadores do Palmeiras, o jogo estava equilibrado. O jogo não estava fácil para o São Paulo. E esse gol desmontou o Palmeiras. O São Paulo poderia ter goleado hoje, poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols no segundo tempo. Um Palmeiras completamente perdido. E para me apegar primeiro ao São Paulo, eu não gostei da escalação do Rogério, tá? Ela funcionou. Eu não sei se o Rogério sabia ou se ele mudou de repente. Não tenho ideia de como foi que aconteceu o time após ver que o Abel colocaria a equipe reserva. Mas eu tenho, inclusive, o modelo de jogo, a ideia de jogo do São Paulo contra a equipe principal do Palmeiras, para mim ela seria equivocada. Como o time do Palmeiras não funcionou de jeito nenhum hoje, os laterais jogaram mal, principalmente o Jorge, a dupla de zaga batendo cabeça, o Patrick de Paula jogando mal, na frente ninguém, o Matheus, o Breno, ninguém rendendo, o Luiz Adriano, quer dizer, o Palmeiras hoje foi um desastre, tá? Um desastre. Eu não acho que o Abel teria colocado o time assim se ele achasse que esse seria o futebol da equipe. Mas depois a gente vai discutir isso. Agora no São Paulo, no final das contas, o time conseguiu render muito bem. A Arboleda voltou, tinha ficado na reserva. Gigante. No jogo, pelo menos a parte do jogo que eu vi do Equador, e fez uma senhora partida, melhor que a partida do Miranda. Inclusive o Sara, para mim, foi um dos principais destaques. O Luciano voltou a jogar bem, mesmo perdendo um gol de cabeça, podendo ampliar ali a vantagem do São Paulo por 3-0. O Igor e o Nestor jogando por dentro no meio de campo, fecharam bem os espaços em quase toda a partida. O Rigoni ainda um pouco abaixo, o Reinaldo um pouco mais conservador, descendo menos e mesmo assim dando um pouquinho de espaço. O Miranda foi obrigado a fazer várias vezes a cobertura do lado esquerdo, e o resultado providencial. O São Paulo, se a gente olhar a classificação, e as minhas contas de cabeça não estiverem erradas, me corrijam se eu estiver equivocado, por favor, o São Paulo, por pontos perdidos, o São Paulo é a quarta pior equipe do Campeonato Brasileiro. Então, por pontos perdidos, o São Paulo, entre aspas, entre aspas, está na zona do rebaixamento. Mas ganhar do Palmeiras e vendo a tabela que o São Paulo tem pela frente, se o São Paulo jogar a bola, essa é a grande questão, porque tem muitos confrontos diretos. O Atlético Goianiense entrou nessa briga pela permanência de uma maneira agora mais complicada, e aí tem jogo do Atlético Goianiense, acho que contra o Bahia, o Juventude pega o time dali, o Grêmio pega, eles se enfrentam todos, e o São Paulo tem esses confrontos dentro de casa. Contra o Sport, que amanhã tem um drama contra o Bahia. Aliás, o São Paulo estará por pontos perdidos, não está, porque se o Bahia ganhar amanhã, continua. Se o Bahia não ganhar, o Bahia passa a ter a quarta pior campanha por pontos perdidos, não por pontos ganhos do campeonato. Então o São Paulo vai jogar com o Juventude, com o Sport, dentro de casa. Tem o Atlético Paranaense também dentro de casa, e eu acho que, talvez que com 2 vitórias contra o Atlético, por exemplo, contra o Bahia e contra o Sport, talvez não caia. Não dá para saber. As pessoas fazem umas contas de 44, 45, 46 pontos. O Fluminense, naquela temporada do problema com a Portuguesa, teria caído com 47. Acho que a memória não me trai. No mais, sempre 46 pontos bastaram para uma equipe permanecer na primeira divisão. Talvez esse ano a nota de corte seja maior.
Então, acho que o resultado de hoje para o São Paulo, como você disse, foi essencial. O São Paulo continua numa situação de risco, tem que ficar extremamente atento. Mas se não tivesse vencido hoje, eu estaria dizendo que a situação do São Paulo era dramática. E tem um aspecto psicológico também muito importante nisso, né, Léo? No resultado que o São Paulo conseguiu hoje, vinha com uma vitória nos últimos 5 jogos e tem uma sequência agora com o Atlético Paranaense em casa, pós decisão do título da Sul-Americana, então sabe-se lá como estará o time do Atlético Paranaense, que ainda tem uma decisão pela frente, né, além da Sul-Americana. Depois, aí sim, os confrontos diretos seriam, não sei se o São Paulo estará ainda na luta contra o rebaixamento, contra Sport em casa, Grêmio fora, Juventude em casa. Se perde hoje, né, se enfrenta Flamengo e Palmeiras e sai desses 2 duelos com 0 ponto, com certeza essa sequência ia pesar mais, né, Léo? Hoje o São Paulo, a gente estava na mesa no final de semana e falei, o São Paulo não vai se acertar como time em meia dúzia de jogos até o fim do ano. Ele tem que encontrar maneiras de vencer. E encontrou, com personalidade, com espírito de competição, se do outro lado tem um adversário que claramente desligou a tomada, né? A derrota do Fluminense que interrompeu a sequência de vitórias e matematicamente o Palmeiras pode nem ter mais chance de título, nem em matemática já no fim de semana, então o brasileiro é uma história que já acabou. Azar do Palmeiras, cara. O São Paulo tinha que fazer o jogo dele e vou te falar que o 2-0 ainda foi muito por desperdício e se você quiser achar um problema, acho que hoje não é dia para achar problema, mas vou achar assim mesmo. O São Paulo ter feito só 2 gols pelo tanto que produziu, mostra como esse é um time que ao longo da temporada tem sofrido em ser um time que converte as chances, né? Porque hoje o São Paulo poderia ter feito 3, poderia ter feito 4 gols tranquilamente, pelo quanto foi superior ao Palmeiras, né? O São Paulo tem 41 pontos, chegar a 44... Tem campeonato que 44 não salvou, mas assim, a média, 44 salva. E o São Paulo precisaria de mais 3. Tem 5 jogos para realizar, 15 pontos em disputa. O Bahia tem 7 jogos. Só que o Bahia está lá, é o primeirão da zona do rebaixamento. Agora, Juventude e Atlético Goianiense estão numa situação muito complicada. É que é raro acontecer o que aconteceu nessa rodada, né, Calçade? Porque assim, eu acho que assim, a situação do esporte é muito complicada. Então, eu acho que assim, o São Paulo ele deveria olhar, e tem que olhar, para o Juventude, eventualmente para o Grêmio, por conta daquilo que a gente falou, porque existe um confronto direto e também porque o Grêmio venceu, né? Finalmente conseguiu vencer o Bragantino, e para o Bahia. Esses são os 3 times para os quais o São Paulo deve olhar, né? E aí, desses 3, se 2 passarem o São Paulo, vira um problema para ele. Mas é raro acontecer também o que aconteceu nessa rodada. Por isso a vitória de hoje foi essencial, porque o Grêmio ganhou, o Juventude ganhou e o Bahia ainda vai jogar. E a agenda do São Paulo. Olha lá, jogos do São Paulo até o fim do Brasileirão. Só trazendo de novo a informação do Edu, né? Serão 3 jogos, na verdade, em casa e o Grêmio foi alçado ali a penúltima rodada como adversário do São Paulo fora de casa. Então, São Paulo vai jogar 2 vezes fora de casa nas 2 últimas rodadas, ou suas 2 últimas apresentações. Não dá nem mais para dizer rodadas, o que é rodada, o que não é rodada. Enfim. E aí, pessoal, vitória gigante no Allianz. Quebramos o tabu, vencemos com torcida. Rogério Ceni também venceu, fez seus primeiros golzinhos e o São Paulo saiu vitorioso. Agora, um pouco mais tranquilo, um tempo depois da vitória, vamos analisar a equipe. O Volpi foi bem? Não, deu sorte pro azar. Na lateral esquerda, o Reinaldo se segurou, se manteve, também não tem nada a falar. Na direita, o Igor Vinícius no ataque foi horroroso, mas na defesa também não deu mole. E na defesa, Miranda bem, mas a Arboleda foi gigante. Eu ainda coloquei no vídeo anterior, que eu acho que foi o melhor em campo, pra ser sincero. No meio campo, os garotos de Cotia também não deram mole não, correram bastante, esforçaram bastante. Igor Gomes e Nestor, nem tchá nem tchum. E o Sara, esse sim se destacou, até porque foi o autor do primeiro gol com um belíssimo chute de fora da área. E ainda fez um terceiro que foi anulado porque teve um impedimento lá do Marquinhos e Benítez. E no ataque, Rigoni. Esse sim ainda faz muita falta. Desde a saída do Crespo, não tem jogado o mesmo futebol, mas vamos acreditar que ele vai se recuperar. Até porque ontem a gente teve uma boa notícia. O Luciano jogou muito bem, se recuperou e fez gol. Tudo bem que depois perdeu um gol incrível, uma cabeçada na mão do Everton, mas foi decisivo novamente e carrasco do Palmeiras na vitória de ontem do São Paulo. O Rogério Ceni, com a sua escalação, né? Não falei o nomezinho, que foi de Vitor Bueno, só voltando atrás, Vitor Bueno. Correu, foi o mais importante. Mas, no meu gosto e na minha compreensão, eu não entendi
Mas de qualquer jeito ele conseguiu ganhar no meio campo e no primeiro tempo o São Paulo poderia ter saído com um placar hiper mega elástico. E aí, no segundo tempo, conseguiu fazer o segundo, mas aí quando os titulares do Palmeiras entraram, a coisa apertou, mas ainda assim o São Paulo segurou e teve chance até de ampliar. O Rogério Ceni foi bem, dessa vez inventou, né? Lateral direita na lateral direita, meio campo no meio campo, ataque no ataque, zagueiro jogando na zaga, e foi isso. Foi bem, cobrou bastante, teve uma hora até que ele chutou copinho, discutindo com Igor Gomes e Nestor, mas gostei de ver, é uma vitória que anima, né? E vamos acompanhar aí, né? Vamos acompanhar a rodada no fim de semana, e quarta-feira tem São Paulo Atlético Paranaense torcendo e muito para o Atlético Paranaense vencer a Sul-Americana, e para chegar lá no Morumbi de ressaca, e aí a gente bate neles e chega aos 44 pontos. Ao que parece, a nota de corte, a pontuação de corte será maior, isso é fato. 46, 47, então vai ser sofrimento até o fim. Ah, mas a gente está a um ponto da Sul-Americana. Vamos primeiro pensar em pontuar para não cair no Z4, para continuar na Série A, e se vier uma Sul-Americana ótima, né não? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, feliz da vida com a vitória do São Paulo contra o nosso freguês, né? Agora a gente tem uma segunda casa que é o Allianz, é isso mesmo. Então, como vocês já sabem, se tem novidades, sem notícia do São Paulo, tem vídeo no canal. Então, uma ótima quinta-feira a todos. Eu acho que agora a gente até quarta-feira que vem, todo dia vai ser ótimo, porque o São Paulo venceu e respira no Campeonato Brasileiro, né não? Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.